Um dos primeiros prédios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer guarda um tesouro que passa despercebido por muitos em São Paulo. É uma obra de arte que resiste sem a devida atenção em pleno centro histórico da cidade. O cruzamento entre as ruas Quintino Bocaiúva e José Bonifácio carrega uma história que corre o risco de ser esquecida. Esse é o edifício Triângulo, um dos primeiros trabalhos de Oscar Niemeyer na capital paulista. Um marco da chamada síntese das artes. A arquitetura, com os painéis que faziam parte dessa arquitetura moderna, em alguns casos a questão dos projetos de jardins, a intenção de associar as várias artes dentro do edifício. E isso era extremamente importante. Apesar de toda a importância histórica que o edifício Triângulo tem, ele sofreu ao longo dos anos um processo preocupante de degradação. O que mais chama a atenção é o estado desse painel de pastilhas criado por Di Cavalcanti, que fica bem na entrada do prédio. O mural teve danos significativos por causa da má conservação. Em 2004, o painel foi tombado pela Prefeitura de São Paulo, mas ainda não recebeu o devido apoio para o restauro. O que acontece é que não existe, na verdade, uma política aqui da Prefeitura para cuidar desses painéis, que são painéis que estão em edifícios privados, mas eles, na verdade, fazem parte da arte pública. Os condomínios não têm recursos para poder manter, fazer um restauro e fazer uma manutenção. É um mosaico que está no edifício privado, mas que é parte do patrimônio da cidade. E o centro antigo da cidade precisa ter uma intervenção muito mais consistente por parte do poder público, para inclusive dar uso para esses prédios que hoje estão com aluguéis muito baixos, ou até muitas vezes, em muitos casos, inclusive as pessoas, os proprietários entregando o escritório a aluguel zero desde que se pague o condomínio, que mostra exatamente a dificuldade de manutenção desses condomínios. E aí, quando o condomínio não consegue mais manter o edifício, aí o edifício todo acaba sendo abandonado. O edifício Triângulo foi projetado na primeira metade dos anos 1950 para o Banco Nacional Imobiliário, organização responsável por outras obras de expansão da capital paulista no período. O nome foi inspirado na forma geométrica da sua localização. Além do famoso painel, o prédio de 18 andares, com bordas arredondadas, segue o estilo moderno e simboliza a evolução arquitetônica e cultural de São Paulo. Mas não só isso, como explica o arquiteto e professor da USP, que chama atenção para os desafios da preservação do patrimônio da cidade. Olha, qualquer edifício do Niemeyer, para a cidade de São Paulo é importante. Ele faz parte de uma série de edifícios que o Niemeyer projetou, na época, para o mercado imobiliário, como o próprio Copan, que é muito conhecido. E esse faz parte, é o único desses edifícios todos que está no centro velho da cidade. Mas veja que não é o único caso. Muitos imóveis, muitas propriedades que são tombadas não têm hoje o apoio do poder público.